Eu me chamo José de Souza Pérez, mas sou conhecido por Zé Conceição. Nasci na fazenda Taquaral de Baixo, Arizona, Goiás. Eu só tenho o primário, mas vou tentar contar a história como Arizona aconteceu, né? Segundo as pesquisas que eu fiz há muito tempo, e eu venho sempre escrevendo, até editei um livro, sou autor do hino de Arizona, o hino do Arizona Esporte, tem umas músicas sertanejas. Então a história que eu aprendi de Arizona, por volta de 1850, chegou os mineiros em Santa Cruz. E na comitiva tinha um senhor fabricante de carro de bois. E ele era considerado o coronel da turma. E esse coronel mandou que o povo viesse para descobrir outros lugares, matas, onde tinha bicho, tinha pesca, tinha meios de trabalhar. E nessa viagem passaram por Arizona. E se estabeleceu às margens do Ribeirão Salto, retirado daqui uns 30 quilômetros mais ou menos. E lá eles fizeram a primeira abertura. O coronel demarcou 12 mil alqueires de terra, quase todas de terra de cultura, terra de cultivar, né? E aí foi trazendo gente, trazendo parente, trazendo amigo, trazendo conhecido. E aí eles fizeram, naquela época, a cidade mais perto, a corrutela mais perto era Santa Cruz. Então, como estava muito longe, muito difícil de conseguir as coisas, resolveram um grupo de fazendeiros fundar uma corrutela, que ficasse mais perto. E aí, aqui tinha uns campos, onde eles soltavam bois de carro, soltavam gado, que eles resolveram fundar a cidade, uma corrutela aqui. E fundou a corrutela com o nome de Capela dos Correia, porque nessa comitiva os Correia predominava a região, predominava quem fosse que fosse, né? E aí eles fizeram a capela, é claro, era simplesinha na época. No dia 15 de setembro de 1850, foi rezada a primeira missa aqui em Arizona. E aí, a partir dessa missa, da corrutela, foi chegando gente de fora, e foi se expandindo, né? Aí a cidade se tornou em distritos, foi emancipada. Até essa emancipação eu não guardei ela na cabeça, eu escrevi ela aqui para mim não esquecer. Primeiro foi Capela dos Correias, 1850. Depois Campo Formoso, 1906. Depois Arizona, 1944. O hino de Arizona, eu escrevi ele em 2001. A CELG chegou aqui na década de 70, no final da década de 70. A Saneagro na década de 60, a qual eu fui funcionário dela há 20 anos. O asfalto chegou na década de 70. E a igreja, igual eu falei, foi inaugurada, primeira missa, dia 15 de setembro de 1850. A rodovia asfaltada em 1982.
Criação da paróquia de Orizona. Ela foi inaugurada, a paróquia mesmo, no dia 1º de julho de 1912. Instalação oficial da paróquia, no dia 10 de julho de 1912. Uma igrejinha que tem ali em cima, que é considerada uma relíquia da cidade, ela foi aberta ao público no dia 13 de maio de 1953. Os nomes ilustres de nossa cidade foi o Dom Antônio, arcebispo de Goiânia, Zequinha da Costa Pereira, que foi senador. Então eu considero os dois nomes mais. Aqui teve o Benedito Silva, que foi um filho ilustre de Orizona. Teve muitos outros, mas esses dois destacou porque um foi bispo e arcebispo, o outro foi senador da República. Uma cidadezinha como Orizona ter um senador da República, eu acho que é um fato histórico relevante, né? Orizona era ligada a uma corrutela que chama Gerindeu Teixeira, lá passava o trem de ferro. Ela era ligada através de uma jardineira, um ônibusinho daqueles bicudinhos, que fazia corrida e levava o povo para Gerindeu Teixeira. E lá, naquela época, a condução era essa, né? Essa atual igreja que tem aqui hoje, ela foi construída a partir de 1942, com a administração de Cônigo José Trindade. Orizona tornou-se distrito no dia 23 de 6 de 1897. O município de Orizona foi criado pela Lei número 277, no dia 12 de julho de 1906. De 1930 até os dias de hoje, foram 30 prefeitos que passou por Orizona. Então, esses uns dados que eu peguei, que eu sempre faço pesquisa, eu só tenho o primário, mas eu estudo muito, certo? E eu conheci Orizona sem um palmo de asfalto. Não tinha água encanada, não tinha energia elétrica, tinha uma usininha, mas uns tomatinhos, não dava nem para ligar nada. Conheci Orizona, quase todos os bairros de Orizona, e eu fiz a primeira casa. E aqui tem um colégio, esse eu não dei conta de descobrir quando que isso foi inaugurado. Mas naquela época era muito rica em festas, que as festas que vinha carne de boi, cheio de biscoito, de doce. E chegava aí a família inteira, soltava os bois, ficava 15, 20 dias festando e comendo aqueles biscoitos trazidos em carro toldado, chamava. E aí outra coisa que eu fiz, parece que até sai fora um pouco do assunto, mas eu morava na fazenda na roça, eu morava na casa de pau a pique, vim de uma família muito pobre, então a gente tinha que trazer as coisas para vender. Uma hora você trazia na cacunza, outra hora de a cavalo, eu trazia porco amarrado para o pé de lá para vender aqui. Gambira, você fazia gambira de gado, você tinha que sair a cavalo para buscar o gado, porque não tinha caminhão naquela época, não existia esses meios de transporte. E tem tanta coisa que passa pela cabeça da gente. Eu tenho uma história de Orizona que tem as coisas que tinha em Orizona, tudo. Logo aqui tinha um tamboril, pauzão muito bonito, tinha um campo de futebol aqui na praça, tinha diversos pontos considerados turísticos da época, não existia, não precisava nem turismo naquela época,
porque as fazendas aí eram tudo riquíssimo em ponto turístico, né? Mas eu gosto muito de relembrar essas coisas, porque a juventude hoje não quer isso. A juventude hoje quer telefone mais do que isso. Mas eu gosto muito da memória, porque o homem sem memória, ele é um homem morto. Então por isso que eu cultivo muito a memória. Aqui nós temos o Rio Corumbá, que é uma fonte de lazer, uma fonte de visitar. Tem o Rio Piracanjuba. Então nós temos muita riqueza. Tem a Cachoeirinha dos Adaltos, que é aqui pertinho. E aqui tem as tradicionais festas, todas tem, se eu não me engano, é 5 corrutelas. Todo ano tem a festa do padroeiro, tem um leilão, toda festa mesmo, sabe? E assim por diante. A gente, se for contar tudo que eu conheci em Orizona, eu não fico o dia inteiro aqui falando. Orizona, eu conheci Orizona. Para plantar roça tinha que ser em terra de cultura, porque roça de campo não dava. Essas roças que você vê aí, isso aí tudo era um cerradão fechado, um cerradão bonito, um cerradão que era uma beleza. Mas é claro que o povo vai aumentando, a vida vai apertando, o caboclo tem que espirrar, ele tem que fazer dinheiro, né? Porque que adianta um cerrado em pé aí e o pouco a barriga roncando, né? E é uma coisa estrondosa a evolução que teve o mundo, principalmente Orizona, porque Orizona era cheia de lixo, mamoneira. Isso aqui não tinha uma casa de comércio, só para você comprar coisa de caixão para defunto. Então tinha, os comércios eram muito pouco, tinha alguma padaria, tinha uns, falava, era armazém na época, armazém era... Então a evolução foi uma coisa estrondosa, a partir principalmente da década, princípio da década de 80. Na década de 70, nós fazíamos caravana lá na roça para vir assistir o jogo da seleção brasileira aqui. Arrumava uma televisão em cima da marquise do banco e o povo espalhava no chão lá para assistir o jogo da seleção brasileira. Hoje, qualquer lugar que você tiver, você assiste. Você vai pelo computador lá, pelo, como é que fala, celular, computador, essas coisas, né? Então a mudança que teve foi uma coisa, nós hoje vivemos em outro mundo. Foi o asfalto que chegou e junto vieram os paulistas, os gaúchos, desdobrou a lavoura, virou outra. Aqui nós plantávamos era na maquininha. Hoje tem colhedeira aí, tem plantadeira aí que tem 30 linhas. Então a tecnologia foi a grande causa da transformação de Orizona e do mundo, foi a tecnologia. Aqui nós temos uma grande fonte de renda, é o leite. Nós éramos a segunda bacia leiteira do estado, hoje eu não sei, porque a gente não acompanha, né? Mas a bacia leiteira é muito boa, a lavoura, ela não triplicou não, ela não sei nem falar, de tanto que ela cresceu. Antigamente, para você ter uma ideia, um caboclo, assim, do meio, um roceiro, assim, mais do meio, para ele colher 10 carros de milho, ele tinha que trabalhar mesmo. Hoje, qualquer cantinho aqui dá 10, 20 carros de milho. Então, a tecnologia foi a causa de tudo isso. Olha, eu vou te falar que eu nunca tomei uma cachaça na vida, não pretendo tomar, não sou contra quem toma, não.
Mas ela é uma fonte de renda e uma fonte de vagabundo também, porque acho que você nunca viu um tonto que falasse certo. Então ela é uma fonte de renda, é claro, porque tem cachaça aí que tem nego aí que pode fazer piscina de cachaça. E diz que a fama da cachaça é muito boa. Mas eu não posso comprovar isso, que eu nunca tomei. Mas ela ajuda bem também na renda do município, né? Ó, para te falar a verdade, é da bola. Eu, modéstia à parte, eu fui bom de bola. Joguei contra esse time de Goiás, tudo. Joguei marcando jogador de seleção brasileira. Então isso me dá muita saudade. A gente tem muita saudade lá da roça também, os colegas. Tudo de simples é gostoso. O luxo dificilmente ele traz alegria. Ele traz uma euforia, mas a alegria geralmente não traz. Mas naquela época, a amizade era muito pura. Nós éramos uma comunidade de jovens, todo mundo rezador, todo mundo amigo. Ia fazer um mutirão de serviço, eu juntava 50, 60 homens, moleque, naquilo ali. Hoje, se uma vaca sua cair deitada, precisa levantar ela sem cravo, porque senão a gente ajuda. E a amizade, ela virou comércio. A amizade hoje, ela é uma coisa... já está lá no finalzinho. Eu acho que futuramente perigoso nem existir. Porque a droga está tomando conta de tudo. A droga é um objeto que ele come o produto sem manifestar. É as coisas que eu tenho muita saudade também, é o tempo de escola, né? Aquela simplicidade, aquela coisa, mas a gente ia descalço, a pé. Chegava lá, parece que tudo era bom. Mas você tem que contar que eu já estou com 65 anos. E o tempo corrói, né? Eu, graças a Deus, eu sou convidado para ir no colégio todo mês. Uns é mais adiantado, outros são mais atrasados, mas eu vou, quase todo mês eu vou nos colégios. É o que eu mais prego, é isso. É tentar colocar na cabeça do aluno como era o passado e que fuja das drogas. Porque o caminho das drogas são só dois: o cemitério e a cadeia. Então eu combato demais esse ponto. Eu pelejo para colocar na cabeça, principalmente meus netos, que isso não vale a pena. Amizade, por mais fracassada que ela seja, ainda é a melhor coisa que existe. Porque o caboclo que tem amizade, ele tem aquela alegria. Eu chego na Eleusa, cumprimento ela, cumprimento o Cidinho, cumprimento você, primeira vez que nós estamos vendo. Mas eu tenho mais de 600 poemas escritos. Tem música sertaneja. Tem o hino de Orizona, o hino do Orizona Esporte. Orizona, meu berço querido, terra cheia de encantos mil. És amada e protegida nesse pedacinho do Brasil. Teus encantos são infinitos, sei que outro igual não há. Terra cheia de felicidade, onde canta o sabiá. Teu verde representa a esperança de um povo ordeiro e trabalhador, que recebe o imigrante com fraternidade, carinho e amor. Foste capela dos Correias e também Campo Formoso, foste desbravado por um povo honesto e corajoso. Teu solo serrano fecundo tanta divisa nos traz, ajuda a alimentar o mundo, o grande celeiro de Goiás. Tua fauna e tua flora se encontram sob o céu azul anil. Orizona, tu és o coração do meu querido Brasil. Essa história, eu ia da Vila Nova
pro Jaó. E aí eu passando lá em cima da ponte, vi aquela água toda nojenta, toda fedida, toda poluída, né? Aí eu parei lá e o rio começou a me contar a história dele. E eu fui captando a história dele, depois cheguei aqui e passei para o papel. Lamento do rio Meia Ponte. Nasci no meio de uma restinga, a vegetação com carinho me cobria. Minha água era limpa e cristalina, pois as matas ciliares me protegiam. Com aquela sensação de liberdade, meu percurso todo dia eu fazia, saciando a sede do sobrevivente, que da minha água bebia. Eu contornava os obstáculos encontrados pelos caminhos, me servia como um abrigo de peixes e de bichinhos. Sempre umedecia as plantas e o ar. Subia ao céu em forma de vapor, voltava à terra em forma de chuva, sempre fui um rio a serviço do Criador. Mas o homem, com sua ganância, mudou meu roteiro completamente. Desmataram minhas margens, fazendo assorear minhas nascentes. Construíram-se barragens em meu leito e jogaram em mim dejeto da cidade, matando minha vida e meus peixes com a mais pura crueldade. Minha água hoje é rejeitada, pois não é a mesma de outrora. Seu mau cheiro é insuportável. Não sirvo para mais nada agora. Já não umedeço mais o ar, já não subo mais em forma de vapor, já não desço mais em forma de chuva, já não sou mais o rio a serviço do Criador. A poluição me arrasa, virei abrigo de insetos. Hoje sou palco de doença e depósitos de dejetos. Já não posso sobreviver, porque não suporto mais agonia. Meu lamento é por socorro aos defensores da ecologia. Isso aqui eu fui escrevendo, desde 10 anos de idade. Mas sempre eu apagava, dava um jeito de apagar, jogava fora, ou passava o pé ali a gente ia para a escola, tinha aquela areinha assim, você ia lá e escrevia uma estrofe, com medo dos colegas ver, passava o pé e apagava. Mas aí eu fui guardando, eu passava o pé lá, mas em casa eu escrevia de novo, e fui guardando. Até que no dia 14 de fevereiro de 97, eu trabalhava na Saneago, cheguei 2 horas da manhã. Aí minha esposa, eu tinha escrito uma história dos meus familiares. E pensei, naquela ânsia de mostrar aquilo para alguém, mas não tinha coragem, não tinha medo de eles abusar de mim. E, vou arriscar, né? Aí mostrei minha história para minha mulher. 2 horas da manhã. E ela leu e falou assim, você sabe que eu sou um poeta? Aí eu criei asa. Aí eu voei, eu escrevia 4, 5, 6 poemas por dia. E logo me veio na cabeça de escrever um livro. Mas é difícil demais, e Pelé daqui, dinheiro não tem. Aí eu recebi um recado de um caboclo, um editor lá de Goiânia, que queria publicar um livro para mim. Mas era um safado. Aí eu criei asa e eu fui em Goiânia 16 vezes para esse livro. E cheguei lá, contei, mostrei meu trabalho para ele achou bom demais. Não, vai fazer o seu livro. Você me dá R$1.000 e o resto você me vai pagando a prestação. Mas é que ele queria era só o dinheiro. E deu o maior trabalho para me arrancar 600 livros dele. Os derradeiros já veio do Rio de Janeiro. Ele mudou para lá e eu consegui achar o endereço dele, liguei para ele meio brabo, falei que eu ia arrumar o PROCON em cima dele. Aí ele liberou 600 livros para mim. E aí marcou o lançamento. Era para mim na faculdade, que ia se lançar na faculdade, que não sei o que, a faculdade ia ajudar tanto. Chegou lá, ele arrumou nós numa praça, um capim desse tamanho, que tá parecendo, era uma invernada. E lá, ele nem lá não estava, não tinha chegado não, estava para o Rio de Janeiro. E nós juntou aquela turma, tudo lá, nós éramos 12
rabiscador lá. E ele um pouco chegou, desconfiar, assim. E o livro? O livro está ali dentro. Foi lá e não tinha livro nenhum. Ele tinha lá uns 10 livros desse meu. E dos outros ele não tinha nada. E aí nós fizemos uma montaria. Ele resolveu, falou, tal dia você pode vir cá buscar. Eu venho cá buscar, mas eu venho com a polícia. E nada, eu não sou de polícia não. No dia que eu fui, estava 600 livros pronto. Aí eu trouxe 600 livros, não deu para uma semana aqui, graças a Deus. Mas eu tenho um orgulho desse livro, porque ele é muito simples. A linguagem dele é coisa primária mesmo. Mas eu estive olhando esses dias na internet, eu tenho livro no Japão, Estados Unidos, Reino Unido, na França, na Itália. Quase todos os países tem um livrinho meu lá. E eu tinha um site, já estava com 27 acessos, 27 mil. Agora eu tenho outro, esse outro está com 20. Esse primeiro ele caducou. Eu quero refazer ele, mas ele está caducado. Então, para mim, o maior feito na minha vida foi ter nascido. Depois, o hino de Orizona me dá muita alegria. E o livro completo. Eu ia para Goiânia, foi dia do casamento do Edson Marra. E eu cheguei lá na estação, e o trem de ferro apontou lá, eu achei que eu ia desmaiar. Aquilo você tremia, você dava estômago ruim, você dava dor de cabeça. E quando eu entrei, mas eu te falava, foi uma das boas coisas da minha vida. Porque tudo que você faz, que você nunca fez, traz emoção. E o ser humano ele é movido a 3 coisas: ilusão, emoção e decepção. Você pode, em todo lugar que você for, essas 3 coisas, uma delas está. Eu falo com conhecimento próprio.